estratégias para queimar mais gordura, para emagrecer mais rápido, na verdade. Gente, a gente tá aqui no final do ano, né? Quase começando um ano novo. E eu quero compartilhar essas estratégias com vocês. Por quê? Porque são estratégias que você já pode começar a aplicar. Mesmo que... Porque assim, ó, eu falo que o intuito agora no final do ano não é perder muito peso. A gente tem confraternizações, a gente vai comer mais, a gente vai se expor a mais alimentos calóricos e tudo mais, né? Só que, se ao mesmo tempo a gente estiver aplicando algumas estratégias que ajudam a emagrecer mais rápido, esses alimentos um pouco mais calóricos nem vão ter efeito, não vai prejudicar a sua perda de peso, mas a gente tem que ajudar o seu corpo a queimar gordura. Essas 5 estratégias que eu vou compartilhar com você estimulam mais a queima de gordura de uma forma muito mais rápida, que se você quiser, você pode até começar a aplicar agora para chegar no final do ano com um pouco menos peso, sabe? Um pouco menos gordura corporal. Então, se você aplicar essas 5 estratégias, eu não tenho dúvidas que você vai chegar no final do ano com menos gordura, com menos peso, se sentindo muito melhor, tá? São estratégias eficazes, mas você tem que aplicar. Não adianta você só ouvir e não aplicar. E dá pra você aplicar já essa semana. Ai, Dara, mas tem Natal. E daí? O Natal é só quarta, quinta? Hoje você vai fazer o quê? Amanhã você vai fazer o quê? Sexta você vai fazer o quê? Sábado, domingo, sabe? Então, pense na semana como um todo e não apenas, tem o Natal, toda semana tá perdida. Isso não existe, tá? Então, vamos lá. Gente, primeira estratégia que a gente pode fazer para estimular o nosso corpo a queimar mais gordura é uma estratégia que, primeiro, ajuda o metabolismo a acelerar. Então, se você quer queimar mais gordura, você tem que lembrar de que você precisa de um metabolismo acelerado. Se o seu metabolismo não estiver acelerado, você não vai queimar gordura. Tem gente aí focando no shake, tem gente focando, se matando na academia, fazendo exercício na academia, só que não para pra pensar que quando sai da academia, o metabolismo também precisa estar queimando gordura. Se você depender apenas de emagrecer, de queimar gordura só indo à academia, você vai queimar gordura só meia hora, 1 hora no dia. E nas outras 24, 23 horas no dia, o que você vai fazer? Então, a gente precisa focar em acelerar o metabolismo. E tem uma coisa que ajuda muito o metabolismo a acelerar e que não é difícil de ser feita, não é sofrida, tá? Qualquer pessoa pode fazer e ajuda na queima de gordura, que é ter uma alimentação mais proteica. Então, toda vez que você for comer, principalmente no seu café da manhã e no seu jantar, cuide para que o seu prato tenha mais proteína na composição do que carboidrato. Então, o que é proteína, né? Proteína a gente encontra na carne, no ovo, no iogurte natural, no peixe, né? A gente encontra a proteína aí. Se você fizer um café da manhã, por exemplo, com um pão francês, um ovo mexido, mamão e granola, esse café da manhã, ele tem mais carboidrato do que proteína. Ele pode te emagrecer? Olha, é bem difícil, por mais que seja saudável. Sabe por quê? Porque esse café da manhã, ele não vai saciar por muito tempo. Ele pode aumentar a vontade de comer no meio da tarde, ele pode aumentar a ansiedade, porque toda refeição que você fizer com muito mais carboidrato do que proteína, principalmente começar o dia e encerrar o dia assim, vai estimular mais o estoque de gordura do que a queima. Então, se você quer emagrecer mais rápido, é um café da manhã que não vai te ajudar a emagrecer, não é uma refeição emagrecedora, certo? Então, nesse exemplo aqui de café da manhã que eu falei, o que a gente poderia fazer, né, para melhorar um pouquinho? Bom dia, Vera, seja bem-vinda. O que a gente poderia fazer nesse café da manhã para melhorar um pouquinho? Ao invés de comer um pão francês com um ovo, mamão e granola, a gente pode fazer o pão francês com 2 ovos. Entendeu? Coloque 2 ovos ao invés de um nesse café da manhã. Ao invés de comer mamão e granola, vamos tentar comer uma outra fruta. Não coma granola, já que tem o pão, que é carboidrato, sabe? Tenta dar uma equilibrada nisso. Se você fizer isso, principalmente café da manhã e jantar, você vai perceber uma diferença brutal, gigantesca na perda de peso e até na diminuição na barriga. Tanto o café da manhã quanto o jantar são muito importantes para a queima de gordura durante o dia e durante a noite. Como você acorda, você determina muito como vai agir, como seu corpo vai agir durante o dia. Então, se você acorda com um café da manhã que não forma uma refeição emagrecedora, você já acorda falando para o seu metabolismo, estoca gordura.
Aumenta minha fome, aumenta minha vontade de comer. Agora, o oposto disso, você acorda com um café da manhã que vai estimular a queima de gordura, você tende a queimar mais gordura durante o dia inteiro. Você tende a ficar com menos fome durante o dia inteiro, sabe? Então, a gente tem que ajudar o nosso corpo a acordar. E a mesma coisa acontece à noite. Então, à noite você janta e normalmente, logo depois, né, vai dormir. Se o seu jantar estiver estimulando o metabolismo a ficar lento, você vai passar a noite toda com o metabolismo estocando gordura ao invés de queimar. E você pode queimar gordura enquanto dorme, mas tem que fazer esse estímulo na hora do seu jantar, tá? Então, tanto no seu café da manhã quanto no seu jantar, se você quer emagrecer mais rápido, a primeira estratégia que eu te dou e que você pode começar a aplicar hoje mesmo é: faça uma refeição mais proteica. Então, quando você for ver ali o seu jantar, garanta que tenha mais proteína nesse jantar do que carboidrato. Quando você for olhar esse café da manhã, veja para ter mais proteína nesse café da manhã do que carboidrato, para realmente ajudar na queima de gordura e te fazer emagrecer um pouquinho mais rápido. E a gente sabe, né, que se a gente emagrecer um pouquinho mais rápido, a gente se motiva mais, né? A gente fica mais motivada, mais animada a continuar no processo de emagrecimento. Então, faça essas estratégias que eu tô compartilhando com você. Porque perder, que nem ontem uma aluna do Mais Magra mandou, perdi 1,2 kg nessa última semana. Eu fiquei pensando, imagina ela, né, final de ano, chegando lá com 5, 6 quilos a menos. Ela já perdeu bastante peso, né? Que coisa boa, como isso motiva a continuar no processo, né? Como isso dá um gás. Como isso dá um gás na gente, como isso dá um ânimo na gente, né? De continuar o processo. Agora, o oposto disso, você querer emagrecer e não ver resultado, desmotiva muito, né? Então, aplica essas estratégias, porque isso vai te fazer ter resultado e vai te motivar a continuar o processo lá quando 2026 começar, né? Então, primeira coisa é isso, certo? Vamos lá para a segunda estratégia que eu anotei aqui para falar para vocês, para não esquecer. Tem alguns alimentos, meninas, que não parece, tá? Mas eles geram, assim, ó, um efeito tão negativo no nosso corpo. Eu noto isso sempre que eu como. Isso que eu não quero emagrecer, mas é loucura, assim. Quando eu como com muita frequência esse tipo de alimento, eu noto um inchaço um pouco maior, mais retenção de líquidos, até minha cabeça começa a doer um pouquinho mais, eu fico com mais vontade de comer, mais ansiedade. Então, tem alguns alimentos que, se a gente conseguir evitar, eles vão... A gente potencializa muito a perda de peso. Se a gente conseguir evitar alguns alimentos que são, assim, muito ruins para o nosso metabolismo, a gente consegue ter um resultado mais rápido. E um alimento que eu vou falar aqui para você, que se você conseguir evitar a frequência e a quantidade, você vai ver quanto resultado você vai ter, não só na perda de peso, perda de gordura, mas na sua saúde. Você vai se surpreender. Não é o açúcar, não é fritura que eu vou falar, não é refrigerante. Sabe o que é? Glúten. Meninas, eu queria muito que vocês que estão aqui fizessem o teste, tá? Não é pra excluir, não precisa deixar de comer o pãozinho, não precisa excluir. Mas eu queria que vocês fizessem o teste. Hoje é segunda, tá? Hoje e amanhã. Faça o teste hoje e amanhã. Tentar substituir todos os alimentos com glúten por alimentos sem glúten. Mas faça o teste assim numa boa. Não leve esse teste como, eu não posso comer, eu não tenho que... Não, porque senão você vai se pressionar muito, vai ficar uma coisa muito pesada, digamos assim, sabe? Mas faça o teste numa boa. Vou testar, vou ver qual é que é desse glúten, vou ver se realmente esse glúten tem tanto efeito assim. E aí, o que você vai fazer? Se no café da manhã você come, né, um pão francês ou um pão branco, você vai fazer o teste hoje e amanhã. Ao invés de comer o pão, você vai fazer uma panquequinha de frigideira, com ovo, aveia, farinha de milho. Hoje de manhã eu fiz uma panquequinha com ovo, aveia e farinha de milho. Se você, por exemplo, no almoço ia fazer macarrão hoje, eu vou fazer o teste, vou fazer um risoto, vou fazer um arroz com feijão. Fazer o teste, ver se essa outra que tá falando realmente vai me dar um resultado.
No lanche da tarde, mesma coisa. Ao invés de comer um bolo branco, pega uma receitinha no meu YouTube ou aqui no Instagram de bolo com aveia, sabe? Então, você vai substituir os alimentos com glúten por alimentos sem glúten, hoje e amanhã. Você só vai ver, tá? A diferença. Se você exagerou no final de semana, tá um pouco mais inchada, retendo um pouco mais de líquido, você vai ver a diferença que a diminuição do glúten na sua alimentação vai causar no seu corpo. Eu tenho alunas, meninas, que se livraram de enxaqueca. Dores no corpo, o glúten está muito associado para quem tem artrite, artrose, está muito associado a maior dor no corpo, mais dores, né? Para quem tem endometriose, o glúten ele é um problema também. Meninas, tomem muito cuidado. Eu não tô falando para excluir o glúten, ainda mais agora, né? Natal que a gente tem panetone, chocotone, meu, é uma delícia. Não precisa excluir, mas eu queria muito que você testasse, porque eu sei que você vai depois me agradecer. Eu queria muito que você testasse evitar, substituir, sabe? Então, se eu comer, por exemplo, Raidara, mas é que eu amo meu pãozinho branco no café da manhã. Eu amo, assim, eu já tentei ficar sem e tal. Então, coma o seu pão branco no café da manhã, mas no restante do dia, evite outros alimentos com glúten. A gente vai melhorar a sua alimentação assim, e você já, mesmo assim, mesmo comendo o pãozinho branco de manhã, você já vai notar a diferença, tá? Esses dias, uma mulher falou assim pra mim, eu precisaria fazer um jejum de 2 dias pra eliminar esse inchaço, ela me falou, né? Aí eu fiquei pensando, não precisa fazer jejum de 2 dias para eliminar o inchaço. Você pode fazer algumas substituições na sua alimentação, que você vai diminuir o seu inchaço em 1 dia, se você quiser. Eu pensei, né? Não falei para ela, porque às vezes a gente não pode falar, né? Tem pessoas que falam pra gente as coisas, mas não querem ouvir. Então a gente tem que cuidar, né? Eu cuido muito com o que eu falo. Aqui nas minhas redes sociais eu falo tudo, porque quem me acompanha, quem quer realmente emagrecer, quem já decidiu se colocar como prioridade. Então eu sei que eu posso falar tudo que realmente ajuda, né? Mas pessoalmente o negócio é mais complicado. Então, faça esse teste, sabe? Não precisa, vou ficar horas sem comer pra ver se elimina o inchaço. Vou me entupir de chá pra ver se elimina o inchaço. Gente, não precisa disso. A gente ajuda o nosso corpo com comida de verdade, com algumas estratégias, né? Que já basta. Então não precisa desse sofrimento todo pra eliminar o inchaço, pra emagrecer. Não precisa disso. Tire isso da sua cabeça. Porque enquanto você continuar com essa ideia de tem que passar fome, tem que sofrer, tem que se matar na academia para emagrecer, você vai continuar sofrendo muito para perder pouco peso e depois engordar tudo de novo. Então, se 2026 você gostaria muito de emagrecer e acabar com esse vai e vem com a balança, tire isso da sua cabecinha, da sua cachola, tá? Meninas, quem tá aqui no TikTok, eu tô olhando pra cá porque eu tô fazendo a live no Instagram também. E eu aconselho vocês que estão aqui no TikTok me seguirem no Instagram. @NutriDaraScarton. Vão lá pro Instagram, porque lá eu consigo postar muito mais dicas pra vocês, tá? Então, se você é mulher e quer emagrecer, vai lá pro meu Instagram, @NutriDaraScarton, tá bom? Nossa, ela dá até paz falando e tirando a ansiedade. Que bom, gente, fico feliz, tá? Então, vão pro meu Instagram, tá bom? E aí, então beleza, então você não vai ficar com aquela pressão, não posso comer, porque isso aí só vai te aumentar a vontade de comer. Gente, eu lembro muito quando eu fazia dieta pra emagrecer, restritiva, eu ia assim, tomar o café da manhã, tomara que não tenha pão, tomara que não tenha geleia, tomara que não tenha biscoito na mesa, não, sabe aquela coisa assim? Gente, isso é horrível e não precisa disso, tá? Então tomem cuidado com esse detalhe. Então sempre que você for querer também substituir um alimento por outro, que nem aqui eu falei do glúten, né? Quero evitar o macarrão. Você tem que lembrar que você não vai conseguir seguir uma alimentação com essas substituições se você estiver substituindo um alimento que você gosta, por exemplo, macarrão, por um alimento que você não gosta. Por exemplo, tem gente que fala, não vou mais comer macarrão, aí come só frango e salada. Caramba, você não vai aguentar nenhuma semana.
Agora, se você tirasse o macarrão, mas colocasse um arroz com feijão que você gosta, ou, por exemplo, um risoto gostoso, um aipim, uma batata, sabe? Que você goste mesmo, não vai ficar sofrido, entende? Então, você consegue levar por mais tempo. Então, só cuida, quando eu falo assim, tenta substituir, lembra disso. Se você gosta dessa coisa que você quer tirar, você tem que colocar uma outra coisa que também você sinta prazer e goste, tá? Senão não vai dar, senão você não vai aguentar por muito tempo. Então, substituir alimentos com glúten por alimentos sem glúten vai te ajudar a emagrecer mais rápido. Pode ter certeza, pode aplicar e depois você vai vir aqui me falar que realmente funcionou e que realmente você notou diferença. Tenho certeza absoluta, tá? Agora, deixa eu compartilhar com você mais uma coisa que ajuda muito a emagrecer mais rápido, que é em relação a jejum. Gente, jejum intermitente é uma estratégia maravilhosa para queima de gordura. Maravilhosa. Quando a gente fica um período sem se alimentar, o nosso corpo, ele entende que ele tem que dar um jeito de pegar energia. Nosso corpo gasta energia o tempo todo. Ele faz o seu coração bater, ele faz os seus órgãos funcionarem. Por isso que eu falei que enquanto você dorme, você também pode queimar gordura, porque o seu corpo, ele tá gastando energia. Seu coração continua batendo, você tá dormindo, mas o seu coração continua batendo, seus órgãos continuam funcionando, né? E aí, para fazer toda essa máquina funcionar, o nosso corpo, ele gasta energia. Essa energia que o nosso corpo gasta, ela vem da comida que a gente come, que é a primeira energia que o nosso corpo pega, é da comida que a gente come. E ela vem também da gordura que a gente tem armazenada no nosso quadril, na nossa barriga e tudo mais. Quando a gente fica sem se alimentar por um período de tempo, né, a gente estimula o nosso corpo a pegar a energia da nossa gordura. Por isso que o jejum intermitente, feito corretamente, estimula tanto a queima de gordura, faz emagrecer. E segundo motivo é que se você fizer o jejum intermitente da forma correta, você sente menos fome, o jejum consegue muito bloquear, diminuir a produção de hormônios de fome, aumentar o hormônio de saciedade. Então você come menos ao longo do dia, né? Ingere menos calorias e ao mesmo tempo tá queimando mais gordura. Então é uma estratégia assim, ó, maravilhosa para emagrecer mais rápido, beleza? Agora, deixa eu falar uma coisa. Gente, deixa eu ver aqui que eu não sei o que tá acontecendo aqui no TikTok. Tem gente que entra só pra falar besteira. É verdade, eu não sei o que estão falando aqui no TikTok, mas realmente tem gente que entra só pra falar besteira. Não deem bola, meninas, foquem aqui, ó. Foquem no conteúdo aqui, tá? Não deem bola pra comentários. É que eu não sei quem que falou. Eu não sei, gente, de quem que vocês estão falando aqui. Eu tô aqui no Instagram, focada aqui. Ai, agora eu fiquei até curiosa. Ah, agora eu vi. Ai, gente, como que coisa feia, né? Deixa eu ver aqui pra bloquear. Peraí, gente, só um pouquinho. A pessoa pedindo se eu pretendo botar piercing. Ai, gente. A gente não pode dar bola. Não deem bola, tá? Eu me mato de rir. Tá, vamos lá. O que eu tava falando? Tá, então por isso que o jejum intermitente, ele ajuda tanto na queima de gordura. Só que eu vou falar pra vocês uma coisa. Primeiro, jejum não é só parar de comer. Não é só vou ficar horas sem comer e tô fazendo jejum. Pro seu corpo ir lá na sua gordura e pegar ela pra usar como energia, ele não faz isso de uma hora pra outra. Envolve estratégia, envolve confiança no seu corpo, em você. Por exemplo, se você já fez muita dieta restritiva, passou fome, passou vontade de comer ou emagreceu muito rápido, você ligou dentro do seu corpo como se fosse um sinalzinho vermelho. O seu corpo, ele acha que você pode voltar a passar fome a qualquer momento. Ele não sabe que você tem comida no seu armário. Então, a qualquer momento, ele pensa que você pode morrer de fome. Realmente morrer de fome, tá? E o seu corpo, ele quer te proteger. Então, se isso já aconteceu
Se você já fez uma dieta muito restritiva, se você já emagreceu muito rápido, perdeu muita gordura rapidamente, se você já fez jejum intermitente da forma errada, esse sinal vermelho tá ligado dentro de você e seu corpo lembra disso. Então, a partir do momento que você ficar muito tempo sem comer da forma errada, não estiver dando para o seu corpo o nutriente necessário que ele precisa, você não restabeleceu a confiança do seu corpo. Então, se você ficar tanto tempo sem comer ou começar uma dieta restritiva, você não vai queimar gordura. O seu corpo, ao invés de ir lá na sua gordura, pegar ela, derreter ela para usar como energia, ele não vai fazer isso. Ele vai desacelerar ainda mais o seu metabolismo para evitar a queima de gordura, porque ele ainda acha que você tá passando fome, entendeu? Então, assim, ó, é um processo, sabe? Que envolve você restabelecer a confiança do seu corpo em você mesma, né? Não, é como assim, ó, como se seu corpo pensasse: não, eu sei que ela tem comida, eu sei que ela tá bem, ela tá me dando o que eu preciso, eu posso realmente acelerar o metabolismo dela pra fazer ela queimar gordura. É isso que a gente tem que fazer o seu corpo pensar. Só que se você começar com essas loucuras de ficar horas e horas sem comer, sem seguir uma estratégia correta, sem fornecer o que o seu corpo precisa, você vai mais se prejudicar do que ajudar. Então, uma coisa que você pode fazer, independente de estar com o metabolismo lento agora, independente de você já ter feito muita dieta restritiva, isso vai te ajudar, é você tentar jantar antes das 20 horas e tentar tomar café da manhã depois das 8 horas da manhã, se você puder. Ficar um período de 12 horas sem se alimentar. Se você jantar às 7 horas da noite, você pode tomar café da manhã às 7 da manhã. Se você jantar às 8, tentar tomar café da manhã às 8. Esse período de 12 horas sem se alimentar, você pode fazer todo dia. Vai te ajudar muito, tanto na queima de gordura, quanto no desinchar, diminuir retenção de líquidos, melhorar a questão de estufamento, gases, melhorar a digestão, diminuir a azia, refluxo. Porque esse período que você fica sem se alimentar, você dá um tempo de descanso para o seu estômago, para o seu intestino. Então, você consegue deixar o seu intestino se renovar para o dia seguinte. Tem gente que come muito, fica comendo de pouquinho em pouquinho, né? A pessoa janta às 7, aí às 9 a pessoa vai lá e come uma fruta, aí às 11, antes de dormir, a pessoa vai lá e toma um copo com café com leite, uma xícara de café com leite. Poxa, você não tá dando... Aí acorda, já vai lá e mais uma xícara de café com leite, aí já toma café. Você não dá um tempo pro seu corpo se renovar, sabe? Então, essas 12 horas que se você conseguir ficar em jejum, vai te ajudar muito a acordar no dia seguinte se sentindo melhor, menos inchada e também vai ajudar na queima de gordura. Mas, ó, você tá entendendo que uma coisa liga com a outra, né? Lembra a primeira estratégia que eu dei pra você sobre um jantar com mais proteína do que carboidrato? Lembra? Então você vai fazer esse jantar e aí você vai fazer essas 12 horas em jejum. E você vai fazer aquele café da manhã que eu também te falei, sabe? Então, uma coisa vai ligando com a outra, tá? Não adianta você ficar 12 horas em jejum, mas aí no seu café da manhã você carregar o seu café da manhã de chocotone. Ai, não teve resultado, Nutri. É verdade, eu acredito que não tenha tido mesmo, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Agora, gente, eu não poderia deixar de falar que tem outras coisas que ajudam, né? E que são, na verdade, não é que ajudam, são necessárias para você emagrecer, não só mais rápido, mas para você perder peso, que é o consumo de água, e a gente pode usar alguns chás também para auxiliar nessa queima de gordura. Então, por exemplo, água. A água, ela é, gente, assim, ó, se você não tomar água, você vai ficar com ruga no rosto, você vai ficar com a pele feia, seca, você vai ficar com mais estria, com mais celulite, você vai ter um metabolismo mais lento, você vai ficar mais inchada, você vai ficar mais estufada. Ai, tem gente que fala assim, Dara, mas eu tomo água e fico estufada. Não é a água que tá te deixando estufada. É o que você comeu antes da água, o que você vem comendo. Ai, foi no aniversário, comeu doce, comeu pastelzinho, comeu, né? E aí tomou água, foi a água que te deixou inchada? Não, né? Às vezes aqui em casa eu até brinco com o Rafa. Por exemplo, a gente comeu uma pizza, né? Aí a gente toma água com gás e limão, a gente adora.
E a gente comeu uma pizza e eu tomo água com gás e eu tô estufada, acho que a água com gás me deixou assim. Aí ele fala, não, acho que foi o gelo da água. E eu, não, acho que foi o limão. Não é nada disso, gente. Então a água não faz isso na gente. Se você ao tomar um copo de água tá se sentindo estufada, a sua alimentação, ela não tá te ajudando. Você não tá fazendo refeições emagrecedoras, mas não culpe a água, entendeu? Porque é ela que vai te ajudar. É ela que você tem que caprichar. Então, água você tem que tomar, você é obrigada a tomar, não só para emagrecer, mas para sua saúde. Você tem que tomar água, certo? E aí você pode entrar com chás também. Então, chás, a gente tem chás termogênicos, como por exemplo, chá de gengibre, chá de açafrão, chá de canela. A gente tem também chá verde, é um excelente chá termogênico, que você pode tomar no meio da manhã, no meio da tarde, ainda mais agora Natal, né? A gente come um pouco a mais, então vai lá e capricha no chá. Não precisa ser litros, tá? 2 xícaras, 3 xícaras no dia é suficiente, você já consegue um resultado bom. Já consegue ajudar o seu metabolismo. E a gente tem uns chás que são mais diuréticos. Então, por exemplo, chá de cavalinha, chá de casca de abacaxi, chá de dente de leão. Então, você vai vendo, por exemplo, assim, ó. Eu tô me sentindo um pouco inchada hoje. Ontem eu comi muito, tô inchada. Use um chá de casca de abacaxi, use um chá de dente de leão hoje. Melhorou esse inchaço, vai pro termogênico, vai pro chá verde, entendeu? E varie, não use sempre o mesmo chá, não faça sempre a mesma coisa, porque isso vai acostumar seu metabolismo. Tem gente que tá na mesma dieta há anos, porque há 1 ano atrás eu perdi 10 quilos com essa dieta, vou tentar de novo. Não é assim, não vai funcionar, entendeu? O seu metabolismo acostuma, você tem que variar a estratégia e não fazer sempre a mesma coisa, certo? Então, lembre-se muito disso, ok? E por fim, então você tá garantindo aí a sua alimentação, tá fazendo refeições emagrecedoras. Depois, se você quer saber como funcionam as refeições emagrecedoras, você pode clicar no link que tá na minha bio, que tem uma aula que eu explico lá detalhadamente, tá? Como que elas funcionam. Pra você poder comer o que você tem em casa, o que você gosta, mas da forma certa. E também é bom, o chá de sene também é bom, tá? Também ajuda a diminuir inchaço. E uma coisa que também vai te ajudar, junto com tudo isso que eu falei, vai te ajudar, não é que isso vai te emagrecer, mas vai te ajudar, é o exercício físico. Então, quando você pratica uma atividade física, você, claro, tá queimando mais caloria, mas principalmente, você tá aumentando hormônios do bem-estar, hormônios do bom humor, que vai te ajudar a controlar a ansiedade. Se você fica menos ansiosa, você come menos, né? Então, assim, é uma mistura de coisas que você vai fazer que vai te ajudar a ter um resultado muito maior em menos tempo no final desse processo, certo? Gente, assim, ó, eu poderia compartilhar aqui com vocês várias dicas, tá? Várias coisas que vocês podem fazer para emagrecer mais rápido, de verdade, poderia. Mas a gente ficaria aqui muito tempo. Só que se tem uma coisa, assim, que eu vejo que faz a diferença, e eu vejo porque eu trabalho com isso todos os dias, ajudo mulheres a emagrecer, esse é o meu objetivo, a emagrecer, não só emagrecer, mas a emagrecer e manter o peso depois. E eu ajudo principalmente mulheres que já tentaram de tudo para emagrecer, tá? E eu vejo que uma coisa faz a diferença, que é você ter alguém para te auxiliar, ter alguém para te ajudar. Porque assim, ó, pensa comigo, vamos supor agora que vem Natal e você vai lá na ceia de Natal e você exagerou, e aí no dia seguinte o seu intestino trancou, e aí você volta pra sua dieta e parece que ela não tá mais dando efeito. Aí você mexe numa coisa, diminui a quantidade de uma coisa que não era pra diminuir. Aí o seu metabolismo fica ainda mais lento. Aí você vai lá e toma um chá que não precisava tomar. Aí você, sabe, você começa pelo que você acha. Você começa a fazer coisas que você acha que vai ajudar, que na verdade não estão ajudando. Ou melhor, podem mais te prejudicar do que ajudar. E aí, quando você vê, você ganha 3 quilos, 4. E você tá tentando emagrecer, só que você tá ganhando peso. Porque mexeu em coisa que não tinha que mexer. E no que era pra mexer, o que era pra ajustar, não ajustou. Agora, se você tem alguém aí pra te mostrar, pra te ajudar de verdade,
Você viu aí que não tá mais perdendo peso da área, eu travei, tá? Não, vamos ajustar aqui. Você ajusta e volta a perder peso. Você não desanima. Você continua no seu processo, entende? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? Porque quanto dinheiro você já não gastou em suplementos, coisas assim para emagrecer que não funcionaram no longo prazo. Então busque ajuda, busque alguém que vai te auxiliar. Não tô falando que tem que ser eu quero que você emagreça, eu quero que você tenha saúde, eu quero que você tenha mais disposição, mais anos de vida, sabe? E se você encontrar algum outro profissional que possa te auxiliar nisso, pra mim tá tudo certo. E se você quiser saber como funciona o meu trabalho, você pode clicar no link que tá na minha bio, que lá tem um vídeo, uma aula que eu explico detalhadamente. Mas busque ajuda, eu tô falando isso pra você de coração. Busque ajuda de alguém que realmente vai te auxiliar todo dia, porque emagrecimento é diário. Eu não tô falando de ajuda que você vai lá no Nutri, sai de lá com um cardápio, e dane-se, sabe? O Nutri vai te ver daqui 30 dias, e nesses 30 dias você se encheu de dúvida, ficou com medo, fez coisa que não devia, não teve contato com o Nutri. Aí, ou então é um cardápio cheio de remédio, suplemento que não precisava. Então, também, quando você for buscar sua ajuda que você realmente queira, pesquise bem, tá? Se informe e veja se é isso realmente que você quer, tá bom? Bom, gente, espero muito de coração ter ajudado vocês com o encontro de hoje. Se eu ajudei, lembrem de deixar aqui a curtida, clica aí no joinha, no coraçãozinho e compartilhe esse encontro com alguém que você conheça que esteja querendo emagrecer. Uma mulher, tia, amiga, irmã, compartilha no grupo da família. Se te ajudou, pode ser que ajude essa pessoa também, tá bom? Então lembre de compartilhar com pelo menos uma pessoa, certo? Gente, uma excelente segunda-feira pra gente. Peraí, gente, eu vi que vocês perguntaram algumas coisas aqui, né? Deixa eu ver aqui. Chá de erva doce. O chá de erva doce, ele não é tão diurético, tá? Ludmila, não é tão diurético. Então, nesse caso aqui, para emagrecer mais rápido, eu não recomendaria ele. Não vai fazer mal, mas não vai aqui ser usado como algo para emagrecer mais rápido. E pode usar o chá de gengibre no período menstrual, sim, não tem problema nenhum. Certo? Ai, que coisa, né, Milena? Que coisa. Bom, gente, espero ter ajudado vocês com o encontro de hoje. Quarta-feira, dia 24, né? Natalzinho chegando aí, mas a gente vai ter encontro quarta-feira também. Eu espero vocês aqui, tá bom? Um beijão, uma excelente semana para todas nós e até quarta-feira.